Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Espírito. Tome a sua cruz e siga Jesus. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Somente daqui. Amém. Glória a Deus. Santo tu és, Pai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui nós temos Jesus Cristo proclamando às multidões. Jesus Cristo não estava falando simplesmente para os seus apóstolos, isso aqui são para vocês, mas só para vocês, não se aplica para os outros. Não, é para multidões, porque havia multidões de pessoas seguindo Jesus Cristo. Irmãos, e Jesus Cristo não se deixava impressionar por essas multidões. Muitas vezes as pessoas veem as multidões dentro das igrejas e as pessoas ficam impressionadas, Olha só, a obra de Deus está crescendo, coisa maravilhosa, olha a multidão, cada dia que passa mais e mais pessoas dentro da igreja, As pessoas ficam impressionadas, elas ficam admiradas, E elas acham isso maravilhoso, mas Jesus não se deixava impressionar pelas multidões. Jesus não estava interessado em multidões, em seguidores, se esses seguidores, irmãos, não estivessem dispostos a fazer a renúncia que era preciso ser feita. Irmãos, então, para muitos crentes hoje em dia, irmãos, a renúncia que eles fizeram na sua vida, o negar a si mesmo para eles, para muitos crentes é adaptar algumas coisas na vida dele. Ele adaptou algumas coisas. Antes ele não congregava, agora ele congrega. Antes ele falava palavrão, agora não fala palavrão mais. Antes não usava roupas adequadas, agora está usando vestimentas mais adequadas. Então a renúncia de muitas pessoas é adaptar algumas coisas. Elas adaptaram algumas coisas. Mas é claro, irmãos, que o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz, o seguir a Jesus Cristo, irmãos, é muito mais do que simplesmente nós adaptarmos algumas coisas em nossa vida. Irmãos, o tomar a nossa cruz, o negarmos a nós mesmos, irmãos, é a palavra de Deus influenciando todas as áreas da nossa vida, todas. Não somos nós adaptando algumas coisas em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Não, mas é a palavra de Deus mudando tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Não há uma área sequer que fica sem ser afetado pela palavra de Deus. Irmãos, e isso faz com que nós não venhamos a enxergar mais as coisas do jeito que nós enxergávamos antes. Isto faz com que nós não venhamos a vivermos nesse mundo como nós vivíamos antes. Isso faz com que nós não venhamos a pensar mais da mesma maneira como nós pensávamos antes. Então Jesus Cristo, irmãos, está falando sobre aqueles que desejam segui-lo devem negar a si mesmo, devem viver uma outra vida. Irmãos, e é claro que Jesus Cristo aqui, irmãos, ele está falando sobre o novo nascimento.
Jesus Cristo, irmãos, está falando sobre a obra que o Espírito Santo realiza na vida do pecador, transformando ele numa nova criatura em espírito e em verdade. Jesus não está falando, irmãos, sobre a capacidade que o ser humano tem em nascer de novo, porque o ser humano não tem a capacidade de nascer de novo, né? O apóstolo Paulo vai deixar bem claro, irmãos, que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, então nós estávamos cegos pelo diabo. Não é que a gente não enxergava muito bem, não, é que nós estávamos cegos. Então, a não ser que haja uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ressuscitando essa pessoa para uma nova vida, abrindo os olhos dele para que ele possa enxergar, é claro, irmãos, que nenhuma renúncia pode acontecer, né, irmãos? E Jesus, irmãos, ele está falando sobre uma renúncia, irmãos, que não é algo que as pessoas podem fazer de si mesmo, não é algo que as pessoas, que nem muitas igrejas fazem. Você quer aceitar Jesus hoje, né? Quer fazer a oração do pecador hoje, quer dar o primeiro passo hoje. Não é algo, irmãos, que as pessoas podem fazer, sabe, irmãos, é somente uma obra de Deus, somente Deus pode fazer. E muitas vezes as pessoas estão lendo esse versículo aqui, irmãos, e as pessoas estão vendo Jesus dizer: se alguém deseja seguir-me, deseja. E as pessoas estão entendendo, as pessoas estão dizendo: está vendo? Para seguir Jesus precisa da nossa vontade, é para quem deseja. Depende do nosso desejo, depende da nossa vontade, depende da nossa força, depende da gente dar o primeiro passo, depende da gente, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Está escrito aqui, ó, se alguém deseja, né, irmãos? Mas é claro, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que queira a Deus. Se ninguém quer a Deus, irmãos, na condição de pecado, é lógico que ninguém deseja. Se não há quem busca a Deus, não há quem deseja. Então é claro, irmãos, que aqueles que desejam seguir a Jesus Cristo, eles estão desejando seguir a Jesus Cristo porque o Espírito Santo trabalhou no coração deles, moveu eles, convenceu eles da justiça, do pecado, do juízo. E quando eles vêm porque querem, não porque eles escolheram, não porque eles estão usando seu livre-arbítrio, não porque eles estão dando o primeiro passo, mas simplesmente porque o Espírito Santo, ele é eficaz em convencer o pecador para que ele faça a escolha certa, né, irmãos? Então, Jesus Cristo, nessa passagem aqui, irmãos, ele está ao mesmo tempo que ele está chamando os seus discípulos a renunciarem a si mesmos, a negarem a si mesmos, ele está afastando aqueles que querem seguir, mas não querem renunciar, querem seguir, mas não estão dispostos a pagar o preço. Aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, quando eles são exortados a negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz, sabe, eles conseguirão negar a si mesmo, eles conseguirão viver uma nova vida, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, eles ouvem Jesus Cristo. Mas aqueles que não são discípulos, irmãos, eles simplesmente vão se afastar. Irmãos, e isso fica muito claro, irmãos, quando nós vemos crentes sendo confrontados nos seus pecados, né? A gente vê um crente sendo confrontado no seu pecado. Se ele é um discípulo de Jesus Cristo, se ele é um salvo, uma ovelha, sabe, a exortação do pecado dele vai levar ele ao arrependimento, vai levar ele ao quebrantamento, vai levar ele a uma vida que honre e glorifique a Deus. Ele vai buscar Deus e vai caminhar para a santidade. Mas aquele que não é discípulo, aquele que não é ovelha,
quando ele é confrontado com seus pecados, isso gera nele raiva, isso gera nele indignação. Ele acha que já adaptou muitas coisas na vida dele e não tem mais nada que ele acha que precisa mudar não. Ele vai dizer, eu já mudei bastante, eu já deixei de fazer um monte de coisa, eu já melhorei um monte de coisa, sabe, o que mais que eu preciso fazer? Então, quando ele ouve o confronto de seus pecados, ele fica com raiva, ele fica com indignação. E Jesus, irmãos, está dizendo para os seus discípulos, para as suas ovelhas, que é preciso deles renunciarem, e eles vão renunciar. E os seus discípulos, irmãos, eles vão renunciar, porque eles vão enxergar que existe um tesouro pelo qual vale a pena renunciar tudo se for preciso. Se eles tiverem que perder a sua vida por causa de Jesus Cristo, eles enxergam que existe ali um tesouro pelo qual vale a pena perder a sua vida. Se eles tiverem que perder a casa, perder o emprego, perder qualquer coisa desse mundo, eles vão ver, não, existe um tesouro pelo qual vale a pena perder todas as coisas. Mas aqueles que não são discípulos, estão seguindo, mas não são discípulos, quando eles ouvem sobre a renúncia, eles vão pesar na balança e eles vão ver, não, mas aí é pesado demais, aí não vale a pena não, mas caminhar com Deus, precisa de tudo isso aí para caminhar com Deus? Aí precisa de toda essa renúncia aí para caminhar com Deus? Não pode aproveitar os prazeres do mundo? Eu não posso buscar a alegria no mundo, a satisfação no mundo, o prazer nas coisas dessa terra? É pesado demais, a renúncia, sabe? E eles simplesmente não vão renunciar, porque eles não estão enxergando um tesouro pelo qual vale a pena perder as coisas. Eles realmente, se perderem o dinheiro, vão perder o tesouro, porque o único tesouro que ele tem para ele é o dinheiro. O outro é a casa, o outro é o carro, o outro é a saúde. Por isso que tem muitos crentes que parecem crentes, mas de repente ele descobre que tem uma doença e vai morrer em 6 meses. Pronto, o crente fica irreconhecível, o crente fica perturbado, porque até então parecia que o tesouro dele era Jesus Cristo, mas a partir do momento que ele perdeu a saúde, ele viu que ele perdeu o tesouro dele. Ele não tem uma alegria mais para viver naqueles poucos dias de vida, ele não tem uma satisfação mais, porque ele perdeu o tesouro dele, que era a saúde dele. O outro perdeu a casa, o outro perdeu o carro, e as pessoas estão desesperadas, estão entrando em depressão, estão se tornando irreconhecíveis, irmãos? E isso não acontece na vida daqueles que tiverem o seu coração movido por Deus. Eles conseguem lidar com qualquer situação, irmãos, qualquer situação, qualquer adversidade, porque eles estão enxergando um tesouro que eles nunca vão perder. Eles sabem que eles nunca vão perder Jesus Cristo, então eles conseguem lidar com qualquer adversidade, qualquer enfermidade, o que tiver que passar, eles vão passar. Então é nessas horas, irmãos, que os crentes precisam ser exortados nos seus pecados, e é nessas horas que eles acham que tem que ser consolados nos seus pecados. Ele acha que precisa de carinho, Ele está todo perturbado porque perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu a saúde, está irreconhecível, virou um grande murmurador, e ele acha que precisa de carinho, ele acha que precisa de compreensão, ele acha que precisa de terapia, de um psicólogo, de afeto, ele acha que precisa de tudo, menos de exortação, irmãos? E quando você exorta, é raiva, é indignação. Por isso, irmãos, que sempre que nós formos exortados, precisamos tomar cuidado se essa exortação está gerando em nós quebrantamento, arrependimento, ou se essa exortação não está gerando em nós arrependimento e uma vida nos levando à santificação. Jesus vai dizer: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Você vê que essa renúncia aqui, irmãos, não é uma renúncia que você faz apenas uma vez e pronto. Não, eu fiz essa renúncia há muito tempo atrás. Não, irmãos, é uma renúncia que você faz dia após dia.
né? Se você não estiver focado em Jesus Cristo, né? Se você não estiver vigiando, se você não estiver atento, você simplesmente para de renunciar. Você simplesmente se desvia do caminho, sabe? Você simplesmente perece. Então não é algo, irmãos, que a gente fez uma vez e a partir de agora é automático. Não, irmãos, é dia após dia nós lutando contra o pecado. É dia após dia, irmãos, nós olhando para Jesus Cristo e vendo Ele como nosso tesouro, porque senão a gente começa a olhar o tesouro em outras coisas. A gente começa a procurar felicidade em outras coisas, a gente começa a procurar satisfação em outras coisas. Então, dia após dia, somos nós nos lembrando de qual é o verdadeiro tesouro, qual é a verdadeira alegria, qual é a verdadeira satisfação todos os dias. E Jesus vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você vê que Jesus vai falar: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Sabe, por que as pessoas não querem negar a si mesmo? As pessoas não querem negar a si mesmas porque elas acham que vão perder a sua vida. Sabe, as pessoas acham que se elas deixarem de buscar a felicidade nas coisas desse mundo e buscarem a alegria em Deus, elas acham que vão perder a sua vida. Não, a alegria está no dinheiro. Sabe, a alegria está nas coisas dessa terra. Sabe, a alegria está, se eu ganhasse aquele prêmio na loteria lá, 10 milhões de reais, a alegria está ali, com certeza a alegria está ali, né? Não, que a alegria não está em Jesus. Então as pessoas não negam a si mesmas, irmãos, porque elas acham que elas estão perdendo a sua vida se elas fizerem isso. Quantas pessoas acham uma grande perca de tempo congregar? Elas acham que estão perdendo tempo, né? Elas estão perdendo, eu posso aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, né? Podia aproveitar esse tempo aí para ir no shopping, para ir no cinema, fazer alguma coisa, nega de igreja, não, isso aí, eu estou perdendo minha vida. Sabe, esse é o motivo pelo qual as pessoas não negam a si mesmas. E o evangelho consiste no que? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Ou seja, quem quiser buscar alegria nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, quem estiver confiando em si mesmo, quem tiver o seu tesouro em qualquer coisa fora Jesus Cristo, está perdendo a sua vida. Né, mas pergunta para muitos crentes hoje, sabe, o que te deixaria feliz hoje? Quantos deles vão responder Jesus Cristo? Muitos deles nem vão lembrar que Jesus Cristo existe. Você perguntar para eles, o que te deixaria feliz hoje? Muitos vão dizer casa, carro, dinheiro, satisfação, se eu fosse curado da enfermidade, vão dizer um monte de coisa. Nem vão lembrar que Jesus Cristo existe. Né, irmãos? Então, quem quiser salvar a sua vida, quem tiver esperança nessa vida, né, quem tiver com ilusão nesse mundo aqui, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, se nós perdermos a nossa vida toda nesse mundo, a gente não conseguiu comprar casa, a gente não conseguiu comprar carro, né? A gente não conseguiu ter uma vida assim boa, foi só dificuldade, mas a gente estava lá priorizando as coisas de Deus, buscando a Deus, caminhando com Deus. Então a gente ganhou a vida. Ainda que a gente tenha perdido toda a nossa vida em dificuldades, né? Ainda que a gente não tenha conseguido conquistar nada, em Jesus Cristo nós ganhamos a nossa vida. Né, irmãos? E é muito interessante que ele vai dizer, mas quem perder a sua vida por minha causa, muitas pessoas, irmãos, elas estão abrindo mão da sua vida, mas não por causa de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, não, eu não creio em Jesus, também eu não creio em Deus, mas eu vou dedicar a minha vida para ajudar os pobres. Vou dedicar a minha vida para ajudar os pobres, eu vou dedicar a minha vida para salvar as baleias, para salvar as árvores da floresta, mas eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus.
esse só estava perdendo a sua vida. Né, irmãos? Porque não adianta nós negarmos um monte de coisa nesse mundo se não estivermos olhando para Jesus Cristo. Sabe, irmãos, se não é porque nós estamos glorificando Jesus Cristo, então é preciso que o propósito seja correto, irmãos. E o propósito de muitas pessoas não é correto. Sabe, irmãos, é muito comum a gente ver isso nos espíritas. Às vezes os espíritas estão lá ajudando, fazendo caridade, aí depois você vai lá e consulta os espíritos malignos lá, né? Muitas vezes abriu mão da sua vida, está ajudando os pobres, fazendo bem, mas não é por causa de Jesus. Sabe, irmãos, não é para que Jesus Cristo seja glorificado. Sabe, não é focado na palavra de Deus, tendo as suas condutas moldadas na palavra de Deus. Então é uma renúncia que somente vai levar à perdição, somente vai levar à condenação. Então é preciso, irmãos, que seja por causa de Jesus Cristo. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Né, irmão? Jesus então está fazendo uma pergunta, o que vai adiantar? O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que adianta? Né, irmãos? Essa é uma pergunta, irmãos, importante, que as pessoas deveriam pensar. Né? Você está achando que o importante é ganhar dinheiro. Tá? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que adiantaria? O que adiantaria você ter todo o dinheiro do mundo, comprar a casa mais luxuosa, o carro mais luxuoso, né? A chácara mais luxuosa? Mas o que adianta se depois você ia perder a sua alma? De que isso ia valer? Né? E as pessoas hoje em dia, irmãos, elas acham que não precisam pensar sobre isso. Não, esse negócio de morte, né? Melhor não pensar nesse negócio de morte, sabe? Faz de conta que a gente não vai morrer. Vamos pegar o dinheiro, vamos realizar os sonhos, vamos realizar os projetos. Faz de conta que eu não tenho doença nenhuma. Eu estou doente, mas faz de conta que eu não tenho doença. Faz de conta que eu vou viver 300 anos. Não, irmãos, não adianta fazer de conta que a gente não vai morrer, irmãos. A gente vai morrer. Cedo ou tarde, irmãos, vai chegar o nosso fim. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, ela manda nós pensarmos sobre isso. Ela não manda, finge que não vai acontecer e vai realizando sonhos. Não, irmãos. Sabe, quantas vezes eu não vou na fila da lotérica lá, irmãos, e as pessoas estão lá no fim, com 80 anos, não está nem conseguindo andar direito, comprando bilhete de loteria. Você não dá mais 3 anos de vida para a pessoa, e a pessoa comprando bilhete de loteria, achando que aquilo vai trazer uma felicidade, achando que aquilo vai realizar um sonho, que aquilo vai trazer uma satisfação que até aquele momento ela não teve. Sabia? As pessoas realmente acreditam nisso, irmãos. Pessoas realmente acreditam nisso, e a palavra de Deus, irmãos, não levam a pensar, tá? Se você faz de conta que você ganhou, e aí? E depois? E a sua alma? O que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas perguntas aqui, irmãos, elas nos levam a enxergar prioridades, caminhar com Deus, buscar a Deus. Elas nos levam, irmãos, a pensar sobre o verdadeiro tesouro. Qual que é o verdadeiro tesouro? Qual que é a verdadeira alegria? Qual que é a verdadeira satisfação? E pensando sobre isso, nós vamos chegar à conclusão de que não é nas coisas dessa terra, é em Jesus Cristo. Né, irmão? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória. Né, irmãos? Nessa passagem aqui, nessa parte aqui, Jesus Cristo está falando sobre convicção. Quantos crentes, irmãos, eles se envergonham do Evangelho? Eles se envergonham de Jesus Cristo. Eles não têm convicção para falar da palavra de Deus, irmãos. Eles simplesmente se calam quando eles deveriam anunciar o Evangelho. Sabe, irmãos, eles se calam quando eles deveriam proclamar. Sabe, eles estão mais preocupados com a sua reputação, com o seu eu, com o que os outros vão pensar. Né? E o Evangelho, irmãos, não é para tímidos. Não é para tímidos, né? Por isso que fala que os tímidos não alcançarão o reino dos céus.
Sabe, para caminhar com Deus, irmãos, não é para tímidos. Sabe, irmãos, precisa ter coragem para caminhar com Deus, irmãos, porque é o mundo se voltando contra nós. É o mundo muitas vezes zombando de nós. É o mundo muitas vezes caluniando, perseguindo. Estavam lá matando os cristãos. Até hoje tem países que os cristãos morrem. Sabe, irmãos, não é para tímidos, não é para covardes. Né, irmãos? Por isso que diante de situações difíceis, sabe, na vida dos verdadeiros crentes há uma ação do Espírito Santo ali dando coragem neles. Né? Você não vê eles se envergonhando, se escondendo, fingindo que não. Você vê eles sendo audaciosos. Você vê eles se levantando, você vê eles proclamando, você vê eles lutando contra o engano, contra a mentira, contra as heresias. Aqueles que se envergonham, o que vai acontecer com eles? Jesus Cristo também vai se envergonhar deles. Eles não vão passar desapercebidos. Jesus Cristo vai se envergonhar deles. Quando Jesus Cristo voltar em nuvens de glória, Jesus Cristo vai se envergonhar deles também. Né, irmãos? E vai terminar dizendo: com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. O que Jesus Cristo está dizendo, irmãos? Jesus está falando sobre a descida do Espírito Santo. Muitos deles ali, irmãos, viram o Espírito Santo vir, né? Viram o reino de Deus avançando, né? Viram, irmãos, que quando o Espírito Santo desceu sobre eles foram capacitados para fazer a obra de Deus, e o reino de Deus começou a avançar sobre o reino das trevas, e multidões começaram a se converter. Sabe, Jesus, irmãos, Jesus tem a intenção aqui, irmãos, de encorajar eles sobre os momentos difíceis. Nos momentos difíceis, vocês vão ver a ação do Espírito Santo movendo vocês para suportar os momentos de dificuldade. Sabe, nos momentos difíceis, vocês vão ver o reino de Deus trabalhando, atuando. Então, sabe, não fiquem com medo, não fiquem ociosos, não fiquem apavorados, sabe, há um poder sobrenatural de Deus atuando sobre vocês. Quantas vezes nós vemos crente desesperado, parece que ele está lutando com as próprias forças, né? Quantas vezes os crentes estão aflitos, os crentes estão num desespero, parece que a vitória depende dele, da força dele, da capacidade dele, da inteligência dele, sabe? Eles não conseguem enxergar reino nenhum, eles não conseguem enxergar o Espírito Santo, sabe? Eles não conseguem enxergar porque verdadeiramente não são discípulos, né, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que, as passagens como essa, elas devem nos fazer refletir no momento de dificuldade. Eu estou passando por essa dificuldade, mas Jesus Cristo consolou seus discípulos e serve para mim também, né? Que o reino dele avançaria sobre esse mundo. Eu estou dentro do reino dele, então eu posso ficar em paz, posso ficar tranquilo, posso ficar sossegado, né, irmãos? Então que essa passagem hoje aqui, irmãos, que ela possa fazer com que nós venhamos dia após dia negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, nos lembrar que a nossa luta é uma luta diária, né, irmãos? Todo mundo está lutando, não tem ninguém que não está lutando, né? Os crentes que acham que estão caminhando com Deus de maneira automática, é porque não estão caminhando, irmãos, porque todo mundo tem os seus pecados que precisa ser vencido dia após dia. Todo mundo, irmãos, precisa estar se esforçando dia após dia. Não tem ninguém caminhando de maneira automática, sem esforço, sem dificuldade. Eu estou negando a mim mesmo dia após dia, mas não preciso nem pensar nisso. Não, moço, então você não está lutando. Então você não foi afetado lá pelo pecado de Adão e Eva, porque todo mundo está lutando com os seus pecados, né, irmãos? Então que nós possamos enxergar os nossos pecados e que nós possamos negá-los dia após dia até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.